Você fez tudo certo. O curso certo, o trabalho certo, as escolhas responsáveis, a vida que os outros aprovam com a cabeça. E mesmo assim, quando você deita e o quarto fica quieto, tem uma pergunta que não cala. Se dá tudo certo, por que parece que não é a minha vida? Talvez porque não seja, cara. Talvez você tenha vivido a vida inteira de alguém que nem tá aqui pra viver com você. Tem um jeito de errar a vida que ninguém te avisa. Porque de fora ele parece certo, parece um acerto. Você não faz besteira, não jogou nada fora, fez exatamente o que se esperava. E é justamente aí que mora o problema. Você fez o que se esperava. Nunca perguntou o que você queria. Repara nas grandes decisões. O que você foi estudar, o trabalho que aceitou, com quem ficou, a cidade onde parou, até o jeito que você se veste e fala. Se você for honesto e rastrear cada uma, vai encontrar um público. Seu pai, sua mãe, um professor, um grupo de amigos, uma versão da sociedade na sua cabeça. Cada escolha grande foi validada por alguém antes de você assinar embaixo. Comigo teve uma escolha grande que eu tomei muito mais pelo que ia soar bem, pelo que ia deixar os outros orgulhosos ou tranquilos do que pelo que eu realmente queria, tá ligado? Na hora parecia maturidade, parecia responsabilidade. Só que a conta chegou depois, quieta. Eu tinha acertado o que era esperado e não sentia nada, com como quem gabaritou uma prova de uma matéria que simplesmente não escolheu. Não foi uma tragédia com nome, foi pior. Uma vida correta, funcional, aprovada, mas emprestada. A gente chama isso de ser responsável, né? Eu tô pensando no futuro, tô sendo sensato. Não dá pra viver só fazendo o que quer. E tem verdade nisso. Ninguém tá falando de largar tudo pro capricho. Mas tem uma pergunta que desmonta a fachada. Sensato segundo quem, tá ligado? Porque as pessoas pra quem você tá provando que é sensato, responsável, bem-sucedido, elas não vão viver os seus dias. Não acordam na sua vida. Não sentem o teu domingo à tarde. Não estão lá quando o quarto fica quieto. Elas dão a nota e vão embora viver as próprias vidas. Você fica com a prova que gabaritou pra elas. A tese do vídeo é essa, cara. Você não tá vivendo uma vida ruim. Tá vivendo uma vida boa que é de outra pessoa. E uma vida certa, que não é sua, pesa muito mais do que uma vida errada, que é sua de verdade. Você reconhece o mecanismo porque ele nunca dá alarme. Uma escolha errada avisa. Dá ruim, dói, você corrige. Uma escolha feita pros outros não dá ruim de imediato. Ela é elogiada, todo mundo bate palma. E é por isso que você não corrige. Porque de fora tá tudo funcionando. O narrador de Clube da Luta, né? O Jack. Ele tinha a vida perfeita no papel. Emprego bom, apartamento equipado, cada móvel escolhido do catálogo da loja. E ele fica folheando esse catálogo se perguntando: que conjunto de sala de jantar me define como pessoa? Presta atenção nessa porra dessa frase, cara. Ele não tava montando uma casa. Ele tava montando uma identidade inteira a partir de uma lista do que um homem bem-sucedido deveria ter. E por dentro tava tão morto que nem dormir conseguia. Aí o Tyler joga na cara dele o que ele tinha esquecido. Você não é seu emprego. Não é quanto dinheiro você tem no banco. Não é o carro que você dirige. Não é o conteúdo da sua carteira. Tudo aquilo que ele juntou a vida inteira para ser aprovado, no fim, as coisas que você possui acabam possuindo você. Schopenhauer reparou o tamanho do estrago que a opinião alheia faz na gente.
Quase metade das preocupações e angústia dos homens nasce da inquietação que sentem com a opinião dos outros. Metade. Ele não tá falando de vaidade boba. Ele tá falando de quanto da tua energia mental vai para administrar a imagem que os outros têm de você. E quem gasta metade de si administrando a própria imagem, sobra pela metade para viver a própria vida. Você vira um funcionário público da opinião dos outros, em tempo integral, sem a porra de um salário. E a parte cruel é que o público muitas vezes nem existe mais, cara. Você continua tomando decisões para impressionar pessoas que já foram embora, que mudaram, que nem lembram de você, ou que já morreram. A régua ficou. O dono da régua simplesmente sumiu. E você mede a vida inteira no instrumento sem dono. Mas por que a gente entrega uma escolha tão grande, né? A vida inteira pra um júri desse naipe? Porque escolher de verdade é pesado. E deixar os outros escolherem é um alívio disfarçado. Se eu sigo o roteiro aprovado e dá errado, a culpa não é minha. Eu fiz o certo. O mundo que falhou. Mas se eu escolho o que eu quero e dá errado, o peso é todo meu. Viver pros outros é uma pólice de seguros contra a responsabilidade de ter uma vida própria. Sartre chamou isso de má fé. A gente finge que não tem escolha para fugir do peso de ter. Ele dizia uma frase que soa como maldição e é libertação. O homem está condenado a ser livre. Condenado. Porque não dá para devolver a liberdade. Mesmo quando você segue o roteiro dos outros. Foi você que escolheu seguir. A responsabilidade não tem como terceirizar de verdade. Só fingir que terceirizou. Viver a vida dos outros não te livra da escolha. Só te faz escolher mal, fingindo que não escolheu. Na prática é isso. Você representa um papel. O filho que deu certo, o profissional sério, a pessoa centrada. Representa tão bem, por tanto tempo, que esquece que é papel. E aí acontece a coisa mais triste. Você começa a defender a própria prisão para visita. Com orgulho. Contando como tudo tá nos trilhos. Enquanto por dentro não reconhece nada daquilo. O custo não aparece numa conta. Ele aparece numa sensação. A sensação de assistir a própria vida lá de cima, do camarote. Aplaudindo educado. Sem nunca descer e entrar em cena. Então, o que caralhos muda quando você pega a régua de volta? A virada não foi virar egoísta, mandar todo mundo se fuder e fazer o que dá na telha. Foi uma pergunta só. Eu passei a fazer em toda decisão grande. Quem é que vai arcar com o resultado disso? Quem é que vai acordar dentro dessa escolha todo dia? E a resposta era sempre a mesma. Eu. Só eu. O público que estava tentando agradar, o público que eu tentava agradar, não ia pagar o preço de porra nenhuma. De nenhuma dessas escolhas. Nem o bom, tampouco o ruim. Eu era o único com a pele em jogo. E aí a conta ficou óbvia, tá ligado? E sou o único que arca, sou o único com direito ao voto. O resto é plateia. E plateia opina, mas não decide a porra do jogo. Christopher Moltisanti, de Sopranos, ele é o retrato disso. Só que elevado ao extremo, né? O cara passa a série inteira tentando ser aprovado. Pelo pai que já morreu, pelo Tony, pela família. Vive pra validação deles. E vai definhando. Fazendo merda atrás de merda. Porque nunca fez nada por ele mesmo. Quem vive pra plateia não protagoniza a própria história. Faz figuração na história dos outros. E o resultado, quando eu comecei a devolver as escolhas pra mim, não foi virar uma vida perfeita. Algumas escolhas minhas deram errado. Mas erro que é meu, eu suporto. Dói. Aprendo, sigo. O que eu não suportava mais era o acerto que não era meu. Porque acerto emprestado não alimenta ninguém.
Ele é bonito na foto e vazio na vivência. E isso tem um nome, e é um dos princípios do canal. Princípio 3 do retardismo. Validação não vota. Você é o único que arca com as consequências da sua vida. Então você é o único que tem voto nela. Todo o resto é opinião de gente que vai pra casa depois de opinar. A regra é seca. Quem não arca, não vota. Não é grosseria com quem chama. É clareza sobre quem paga a porra da conta. Não é pra ignorar todo mundo e bancar o rebelde que faz tudo ao contrário, né? Tu não vai virar o do contra da turma da Mônica. Isso é só ver pros outros num polo trocado. Aí você ainda seria refém deles. É simplesmente perguntar antes de cada escolha grande. Essa decisão é minha ou é da plateia? Quem vai morar aqui depois disso? A coisa prática pra amanhã é uma só, cara. Pega uma escolha grande que você tá fazendo ou adiando. Escreve pra quem você tá provando alguma coisa com ela. Se a resposta não for pra mim, que vou ver isso, você já sabe de quem é a vida que você tá vivendo. E dá pra começar a virar isso hoje. Numa escolha pequena que seja só sua. Volta pra tua vida certa, cara. As escolhas responsáveis, o caminho aprovado, o gabarito que você acertou. Olha de novo, agora sabendo o que procurar. De quem era a caneta que preencheu cada resposta. Você não jogou a vida fora. Você fez algo mais silencioso e mais difícil de desfazer. Você viveu ela toda pra um júri que já foi embora e chamou isso de fazer de certo. Ninguém te obrigou. Foi você que entregou a caneta. O que significa que você pode pegar de volta. Rousseau escreveu há quase 300 anos a frase que fecha isso, né? O selvagem vive em si mesmo, o homem social sempre fora de si. Só sabe viver na opinião dos outros. Viver fora de si é isso. Estar sempre do lado de fora da própria vida, checando como ela parece para os outros, sem nunca entrar e habitar. E a única vida que você tem é a que você habita por dentro, não a que outros aprovam por fora. A pergunta não é se sua vida tá certa. A pergunta é outra. Se ninguém estivesse olhando, se ninguém fosse te dar nota nenhuma, você escolheria a mesma coisa? Seja retardado